Confederação Tamoia. Epopeia dos Tupinambás no Rio de Janeiro e São Paulo. Por volta de 1500, estima-se que cerca de 5 milhões de índios viviam no litoral brasileiro. Entre esta vasta população estavam os Tupinambás, que ocupavam a extensão que vai do Cabo de São Tomé até Ubatuba. Os Tupinambás não eram nômades, viviam da caça e da pesca. Dominavam uma técnica rudimentar de agricultura, mas não tinham animais domesticados, embora ao redor da aldeia vivessem alguns animais silvestres. Tecnologicamente, tinham ferramentas de pedra polida e quartzo lascado, que usavam como faca. Usavam a madeira para muitos apetrechos e usavam conchas como adornos. Viviam rodeados por uma imensa diversidade de árvores, como a ibirapitanga, ou pau-brasil, e a igaibira, com cuja madeira faziam suas canoas. Cultivavam mandioca, girimum, feijão, milho, amêndoas, pimenta, pacová, que é a banana, ananás, caju, mangambá e mamão como alimentos. Plantavam também o tabaco, que depois de colhido e seco era preparado em pequenos rolos que eles fumavam nos rituais e durante os conselhos da tribo. Eles plantavam e teciam algodão para fazer suas redes, fabricavam potes de barro, ferramentas de bambu e machados de pedra polida. Os Tupinambás viviam em aldeias situadas quase sempre em pequenas elevações perto de rios ou florestas, e quando a terra perdia fertilidade, mudavam-se para um local próximo. As tabas eram uma composição de 4 a 7 habitações retangulares grandes e compridas, nas quais viviam cerca de 200 ou 300 pessoas, cada casal em seu rancho sem divisões internas. No centro da taba ficava a praça, ou ocara, ao redor da qual aconteciam todos os eventos sociais, como a assembleia, o conselho de guerra, as festas e as execuções. A aldeia Uruçumirim ficava à beira da embocadura do rio Carioca, na atual Praia do Flamengo. Segundo a lenda, as águas do rio Carioca davam beleza ao corpo e suavidade à voz dos que nela se banhavam. Os habitantes dessa aldeia gostavam de música e dança, e tinham instrumentos de sopro e percussão. Uruçumirim se tornaria o principal foco de resistência à colonização portuguesa. Em 1545, com a nomeação de Brás Cubas para o governo da capitania de São Vicente, foram intensificados os ataques às aldeias indígenas com o intuito de capturar nativos para escravizá-los. A economia escravista era vantajosa, no sentido de gerar mão de obra local e ser um bem de troca, já que os índios eram vendidos como mercadoria para as capitanias do norte. Numa dessas expedições de captura, os homens de Brás Cubas adentraram a Baía de Guanabara com inúmeras canoas dos carijós e guaianazes que os ajudaram nesta empreitada. Penetraram barra adentro, colocando-se sempre ao largo para evitar as flechas inimigas, e aportaram na aldeia de Uruçumirim. Os Tupinambás resistiram bravamente, mas foram mortos. Os que não conseguiram fugir foram feitos prisioneiros, entre eles Cairuçu e Aimberê. O líder da aldeia em Angra dos Reis, Cunhambebe, iniciou a reação às expedições escravistas dos portugueses. Cunhambebe comandava constantes escaramuças com a fortificação de Bertioga, próxima à sua aldeia. Sentindo-se ameaçados, os colonos fazem pressão sobre a coroa portuguesa para o envio de auxílio visando expurgar a ameaça indígena. Dom João III nomeia Tomé de Souza governador-geral. A iniciativa de Dom João III de criar um governo geral para seu recém-descoberto território foi uma tentativa de centralizar as decisões nas mãos de um poder local, dando agilidade ante as várias dificuldades que a colônia atravessava, tais como contrabando, ataques indígenas e de corsários e a própria ação individual e separatista dos donatários. Escolheu-se Todos os Santos, na Bahia, pela posição central, como a sede do governo geral de Tomé de Souza. Enquanto isso, na capitania de São Vicente, com o declínio da plantação de cana,
Pois a terra já não se mostrava tão produtiva, os colonos veem como opção o comércio escravista. A escravização torna-se, então, a principal atividade desta capitania, com a intensificação dos ataques às aldeias indígenas. Como resposta, Cunhambebe aumenta seus ataques à capitania de São Vicente. Depois de ser aprisionado num ataque de portugueses a Uruçumirim, Aimberê e seu pai, Cairuçu, tornaram-se escravos em uma das plantações de Brás Cubas. Cairuçu, devido aos maus tratos, desgosto e velhice, morre em cativeiro. Seu filho, Aimberê, aproveitando-se dos serviços de sepultamento, comanda uma rebelião que leva muitos índios à fuga. Aimberê, chegando ao que restava de Uruçumirim, reuniu-se aos seus e decidiu que era preciso resistir e lutar. Seu pai e sua família precisavam ser vingados. Aimberê procurou apoio na aldeia vizinha, chefiada por Pindobuçu, onde hoje é a Gávea. Ao chegar à aldeia de Pindobuçu, Aimberê o encontra sepultando seu filho Comorim, morto pelos portugueses. Comorim era amigo de infância de Aimberê, que lamentou o acontecido e, após o funeral, soube como Comorim tinha sido covardemente morto pelas costas quando defendia sua irmã Iguaçu de ser raptada. Iguaçu e Comorim estavam colhendo frutos na orla da praia. Comorim, atraído por uma capivara, adentrou a mata para caçá-la, quando então uma canoa cheia de perós, que era como os índios chamavam os portugueses, atracou. Os perós viram Iguaçu sozinha e tentaram capturá-la. Com um grito, Iguaçu atraiu Comorim, que, vindo em seu socorro, certeiramente abateu 2 perós e começou a lutar com outros, quando foi morto pelas costas. O alarde fez com que os perós batessem em retirada. Iguaçu escapou, mas Comorim, mortalmente ferido, veio a falecer. Aimberê, por sua vez, conta como sua aldeia fora destruída e seu pai morrera de melancolia e desgosto como escravo nas mãos dos perós. Conta também como se deixara aprisionar para poder zelar por seu pai e como fugir após sua morte. Aimberê acrescenta que era chegada a hora dos tamoios se organizarem e resistirem. Após este relato, conseguiu prontamente a adesão de Pindobuçu. Decidiram convocar todos os chefes de aldeias para um grande conselho. Na aldeia de Pindobuçu, Aimberê reencontra Iguaçu, a quem vira ainda menina. Sente-se atraído por ela e pede a seus pais para que ela seja sua. Pindobuçu, honrado, concorda. Iguaçu e Aimberê se amam e estreitam a união entre as duas tribos. O conselho se fez após alguns dias. Todos os chefes estavam presentes. Primeiro falavam os mais jovens e depois os mais velhos. Foram unânimes em declarar guerra aos perós. Um líder de guerra foi escolhido, Cunhambebe, que há tempos já vinha atacando os portugueses e reconhecidamente era inimigo deles. Daquele dia em diante, eles não dariam mais trégua aos portugueses. E assim foi. Eles passaram sistematicamente à confrontação e ao enfrentamento. Ora atacavam o forte, ora as fazendas, queimando as plantações e levando terror e intranquilidade aos colonos. Eles acreditavam estar lutando uma guerra justa, uma guerra contra a escravidão e pela liberdade. Em 10 de novembro de 1555, os franceses, ou Mairs, como os tupinambás os chamavam, chegaram à ilha de Sergipe. Seu comandante, Nicolau Durand de Villegagnon, vinha com a missão de fundar uma colônia francesa que seria um refúgio para os calvinistas em conflito na França. Chamou-a de França Antártica. Tal iniciativa tinha o apoio da coroa francesa, que vinha contestando o Tratado de Tordesilhas, ao qual se referia com sarcasmo como o Testamento de Adão. O tratado havia dividido as novas terras entre Portugal e Espanha. Villegagnon teve, na corte francesa, o apadrinhamento do almirante Coligny e do cardeal Lorena, para conseguir influenciar o rei Henrique II a financiar a empreitada. Villegagnon e alguns de seus soldados dirigiram-se ao continente para estabelecer negociações com os nativos e encontraram as aldeias de Uruçumirim vazias, só com velhos, mulheres e crianças. Seus guerreiros estavam em escaramuças mais ao sul contra os portugueses, na fortaleza de Bertioga. Os franceses buscaram então entendimentos com Cunhambebe, mais ao sul.
Os intérpretes de Villegagnon negociaram com os tupinambás uma peça de artilharia. Conta-se que o canhoneiro dos portugueses, Hans de Staden, teria sido feito prisioneiro para ensiná-los como utilizar o canhão. Neste período, Cunhambebe, junto com mais 300 membros de sua tribo, morreu devido à peste trazida pelo contato com os brancos. Sua aldeia foi quase dizimada. Seu filho, que também se chamava Cunhambebe, foi seu sucessor. Com a morte de Cunhambebe, a liderança da confederação precisava ser redefinida. E assim um novo conselho foi acertado. Eles se reuniram em Uruçu-Mirim. Ao som do maracá, reuniu-se o conselho. À frente ficavam os mais velhos, Coaquira, Pindobuçu, Araraí e Guaixará. E em outro plano, os mais jovens, Aimberê, Jogoanharo, Parabuçu e Cunhambebe. Os mais velhos ponderavam que, se por um lado os ataques assustavam os portugueses, trazendo-lhes baixas e desassossego, por outro os índios também tinham muitas baixas, e com os guerreiros das aldeias sempre na frente de batalha, as aldeias desprotegidas eram alvo de ataques. Os guerreiros, ao voltarem para suas aldeias, encontravam-nas arrasadas, e suas mulheres e crianças eram feitas prisioneiras ou mortas. Mas, por unanimidade, decidiu-se continuar os ataques aos portugueses, e Aimberê foi escolhido como novo líder dos tamoios, em sucessão a Cunhambebe. Os entendimentos entre os tupinambás e os franceses foram proveitosos para ambos. Os franceses introduziram várias mudanças na vida dos tupinambás. Estes forneciam víveres para o Forte Coligny e, de certa forma, proteção. Mas as coisas não iam muito bem no projeto da França Antártica. Disputas religiosas internas minavam aquela incipiente organização. O rigor e a intolerância de Villegagnon em várias questões conduziu à revolta de descontentes que quiseram destituí-lo da posição de vice-rei. Uma das questões dizia respeito à permissão para que os homens franceses tomassem mulheres índias como esposas, uma vez que havia poucas mulheres. Os revoltosos, traídos por um de seus membros, que avisou Villegagnon de suas intenções, foram então presos e mandados de volta para a França. Alguns escaparam e foram viver entre os índios. Entre eles estava Ernesto, que se apaixonou por uma índia, filha de Aimberê, o chefe de Uruçu-Mirim. Um dos dissidentes, Jean Quantá, conseguiu passar para o lado dos portugueses durante uma das escaramuças entre os tupinambás e os portugueses em São Vicente. Jean Quantá apontou os pontos fracos do Forte Coligny para Brás Cubas e João Ramalho, insuflando-os contra seus compatriotas. Esta informação chegou aos ouvidos do então governador-geral Mendes Sá, que acabara de receber 3 navios vindos de Lisboa. Mendes Sá decidiu que era aquele o momento de acabar com a aventura francesa na Baía de Guanabara. Incentivado pelo novo bispo, Dom Pedro Leitão, Mendes Sá parte da Bahia com uma esquadra composta de 2 grandes caravelas com artilharia pesada e 8 pequenas embarcações. Na entrada da Bahia, juntou-se a esta esquadra um bergantim vindo de São Vicente e muitas canoas com índios guaianazes e carijós. Com esta armada, totalizando cerca de 1000 homens, Mendes Sá cercou o Forte Coligny, que não deveria ter mais de 200 homens. Não houve batalha. Mendes Sá expediu um ultimato ao comandante francês que lá se encontrava em substituição a Villegagnon, que havia voltado para a França meses antes. Ante o poderio maior da armada portuguesa, os franceses que restaram no forte, pois muitos fugiram para o continente, capitularam. O forte foi tomado no dia 15 de março de 1560. Todos os canhões e o armamento encontrados foram levados, e depois o forte foi depredado e incendiado. Os jesuítas, tendo José de Anchieta e Manuel de Nóbrega à frente, aceitaram a incumbência. Rumaram para Iperuígue, para a aldeia de Coaquira, que se mostrava simpático à nova religião e com quem Anchieta já tinha tido contato, curando-o de uma moléstia. Anchieta era conhecido por sua habilidade com os indígenas e, entre eles, por suas mágicas curativas. A bordo do bergantim, o comandante José Adorno e alguns colonos rumaram para Iperuígue. Iriam tratar da paz com os franceses remanescentes da França Antártica, que viviam ainda em pequenos grupos entre os tupiniquins do Rio de Janeiro e negociavam com eles o pau-brasil. O acordo era:
os portugueses fariam vista grossa ao comércio se os franceses conseguissem convencer os nativos à paz. José Adorno era genovês, como a rainha dos franceses, Catarina de Médici. Adorno seria um excelente embaixador para negociar com os franceses. A 155 quilômetros de Santos, em Ubatuba, José Adorno parou seu bergantim para que Anchieta, Nóbrega e o pedreiro Antônio Dias descessem. Antônio Dias acompanhava os padres em todas as missões nas aldeias para conseguir informações sobre sua família, que desaparecera e que ele acreditava estar vivendo entre os nativos. Eles levavam muitas bugigangas, machados, canivetes, espelhos, miçangas, etc., para abrir as negociações. Ao avistarem os barcos deixados na praia, crianças e mulheres correram para cercá-los. As vestes pretas e a corcunda de Anchieta já eram conhecidas ali, e os presentes foram sendo distribuídos em sinal de suas intenções pacíficas. Anchieta, distribuindo presentes aos que o rodeavam, falou então na língua dos índios. Alegrai-vos com nossa vinda e com nosso amor. Queremos ficar entre vós, ensinar-vos as coisas de Deus, para que ele vos dê alimento farto, boa saúde, vitória sobre seus inimigos. Com esses dizeres, ele conquistou a confiança dos índios e pediu a eles para conduzi-lo ao chefe, Coaquira. Foram então conduzidos até a aldeia, onde esperavam encontrar-se com Coaquira. Não muito longe dali, os bravos tamoios arquitetavam o fim da guerra e a investida final contra os portugueses. Na aldeia, Anchieta ajudou a tratar dos feridos da guerra que para lá foram removidos, e dessa forma amealhou a simpatia dos índios. Ficaram na aldeia por muitas horas, e aos poucos uma apreensão começou a tomar conta deles, pois temiam que pudessem ser mortos antes mesmo de cumprirem a missão da qual haviam sido incumbidos. Mas só encontraram com Coaquira no dia seguinte. No encontro, disseram ter sido enviados por Deus para negociar a paz com os tamoios. Disseram que os portugueses haviam sido punidos por serem maus com os índios e por escravizá-los, coisa com a qual os padres jamais haviam concordado. Diziam que os portugueses se mostravam arrependidos e que iriam dali para frente agir de maneira diferente e viver em paz com os índios. Coaquira ouviu os padres, mas disse que a decisão caberia ao conselho e que levaria o pedido aos outros chefes. Aimberê tinha acabado de receber a notícia de que Ernesto lhe tinha dado um neto que também se chamaria Aimberê, quando os mensageiros chegaram com as notícias de Iperoig e com as novas que os padres traziam. Ernesto era um dos revoltosos franceses expulsos por Villegagnon. Foi viver entre os tupinambás como índio, sendo recebido por eles como um igual. Ernesto tinha tomado como esposa a índia Potira, então com 14 anos, filha de Aimberê, como uma de suas esposas. Aimberê desconfiou da proposta dos padres. Acreditava tratar-se de um ardil dos portugueses e procurou ouvir os seus e os grupos de franceses que por ali restavam. Alguns também acreditavam ser um ardil dos portugueses, outros que a paz seria benéfica para os tamoios, outros ainda acreditavam na sinceridade dos padres. Era preciso ouvir o que os outros chefes achavam daquilo. À frente de 10 canoas, Aimberê rumou com Ernesto para Iperoig. Quando estavam na altura da Ilha Grande, passaram pelo bergantim de José Adorno. Este sinalizou que queria lhes falar, e Aimberê pediu que Ernesto fosse conversar com o branco, que se apresentou como genovês, dizendo que desejava falar com os grupos franceses que ainda restavam na Guanabara. Ernesto questionou se a proposta dos portugueses era sincera e se poderiam confiar neles. Ao que o genovês respondeu que sim, que eram sinceros os desejos dos portugueses de conviverem em paz. Com a chegada de Aimberê a Iperoig, o conselho foi reunido e os padres foram levados à presença de todos os chefes. Habilmente, Anchieta repetiu o que já havia dito a Coaquira e ainda reiterou que estavam vindo reforços da Bahia, mas que os portugueses não lutariam se a paz fosse acertada. Colocou seu ponto de vista com muita eloquência, de que aquelas duas raças poderiam viver como irmãs, de como os portugueses poderiam ajudar os tamoios e quais os benefícios da convivência entre eles. Anchieta procurou conversar e persuadir cada membro do conselho, conduzindo a uma quase unânime decisão de paz. Aimberê se viu obrigado a acatar, mesmo não estando ainda convencido das reais intenções dos portugueses. Mas colocou suas exigências,
como a libertação de todos os índios que trabalhavam como escravos nos arraiais portugueses e que fossem entregues todos os índios traidores, tais como Tibiriçá e Caiubi, para que fossem justiçados pelos seus iguais. Os jesuítas ponderaram que não poderiam decidir isso, que isso só poderia ser feito pelo administrador de São Vicente, e sugeriram que um líder índio fosse até lá para negociar. Ficou decidido que Anchieta, Nóbrega e Antônio Dias permaneceriam na aldeia, e que Aimberê e mais 5 jovens guerreiros, entre eles Parabuçu e Araquém, guerreiro Aimoré, partiriam para negociar os termos da paz em São Vicente. Os índios entraram no bergantim de José Adorno, que esperava um sinal dos padres e a resolução da negociação, e se dirigiram a Santos. Chegando a Piratininga, Aimberê ficou sabendo que Tibiriçá morrera de uma doença havia poucas luas e que Caiubi morrera em combate. Sendo assim, parte das condições tornava-se desnecessária. Restava apenas a libertação dos índios escravizados e condenados a trabalhos forçados nas fazendas portuguesas. Os portugueses logo concordaram com as exigências, pois parte dos índios já havia fugido durante as guerras e dos poucos que restavam, alguns estavam lá porque queriam. Não valia a pena, portanto, colocar seus pescoços em risco em troca de tão poucos escravos que lhes sobravam. Aimberê, ainda desconfiado, teria falado: "Vós, Perós, sois mentirosos." O jesuíta Luís de Gran conduzia as negociações entre os portugueses e os índios, e ficou estabelecido que os escravos seriam soltos logo após os índios libertarem um dos reféns. Paralelamente à negociação mantida por Aimberê e os portugueses, Parabuçu e Araquém buscavam, entre os índios guaianazes que viviam nas proximidades do Colégio de Padres, informações sobre o paradeiro de Iguaçu. Conseguiram, afinal, saber que Iguaçu era escrava de Eliodoro Eliban, feitor de um engenho de propriedade de José Adorno. Aimberê ordenou que seus companheiros voltassem a Iperoig para trazer um dos reféns, mas nem todos voltaram conforme o combinado. Parabuçu decidiu ir buscar sua irmã, e Araquém voltou com os outros bravos. Enquanto isso, Aimberê também fazia suas investigações buscando o paradeiro de sua amada. Araquém e os bravos, ao chegarem à aldeia sem Aimberê e Parabuçu, causaram certo alvoroço, logo dissipado, pois expuseram tudo o que havia acontecido em Piratininga. Os padres respiravam aliviados, pois suas vidas estavam por um fio, e só haviam ficado vivos graças a Coaquira. Nóbrega partiu de volta com Araquém, deixando Anchieta ainda como refém. Ao chegar a Piratininga, Nóbrega precisou de alguns dias para se refazer da viagem e das emoções vividas no convívio com os índios. Aimberê se impacientou um pouco, porque queria pôr termo à negociação que libertaria todos os índios do jugo português, entre eles sua amada Iguaçu. Após concluídas as negociações, com os índios sendo libertados, Aimberê rumou à fazenda na qual Iguaçu estaria prisioneira de Eliodoro Eliban. Para sua angústia, encontrou a fazenda deserta, sem sinal de vida, sem indicações do que teria acontecido ali. Em Iperoig, Anchieta parecia ter conquistado a amizade de muitos do conselho. Com seu talento persuasivo, com suas práticas médicas, estava sempre presente e atuante na aldeia. Teve um enfrentamento com um pajé ao tentar impedir que se enterrasse uma criança viva, filha de uma índia com um índio que não era seu marido e sim um prisioneiro. Era costume entre os tamoios oferecer conforto e bem-estar ao inimigo aprisionado até o dia de sua execução. Ele tinha uma mulher e se desta viesse um filho, este teria de ser enterrado vivo, pois não era filho do matrimônio e não teria pai. Anchieta impediu o ato e tomou a criança como seu filho. A reação da aldeia foi de convocar o pajé, que entre os sons de maracás e cachimbadas, afirmou que a tradição deveria ser cumprida. Caso contrário, a aldeia seria destruída por monstros e serpentes que nasceriam daquela criança e destruiriam a todos. Anchieta o desafiou e garantiu a todos que seu Deus era mais forte. Sua segurança fez o pajé voltar atrás publicamente, deixando Anchieta mais poderoso que antes. Neste período como refém, Anchieta conseguiu catequizar muitos índios, salvar alguns doentes e feridos, e lá compôs, nas areias da praia, o poema em louvor à Virgem que decorou estrofe por estrofe, tendo passado para o papel depois, quando já estava a salvo em São Vicente.
Em 14 de setembro, Cunhambebe levou Anchieta de volta a São Vicente, e os tamoios prometeram que, da parte deles, tal tratado jamais seria rompido. Todos voltaram para suas aldeias, e Aimberê, ao retornar a Uruçumirim, encontrou sua aldeia em festa. E qual foi sua grande surpresa quando viu na praia, à espera do retorno de sua canoa, sua amada Iguaçu. Agora sim, Aimberê sentia-se aliviado e feliz com o fim da guerra, e por alguns momentos esqueceu seus receios em relação aos portugueses. Aimberê ficou sabendo como Parabuçu resgatar Iguaçu da fazenda de José Adorno, tendo feito Eliabã e sua esposa prisioneiros. Eles estavam ali, esperando que Aimberê decidisse o destino deles. E ele ordenou que fossem postos em liberdade e levados a salvo até Bertioga. Mas a paz não foi longa. Logo, os portugueses trataram de quebrar suas promessas e voltaram à antiga prática de escravização. Pouco afeitos ao trabalho pesado, os portugueses precisavam do trabalho escravo para tocar seus negócios. Não tardou muito até que a aldeia de Coaquira fosse invadida, queimada e seus membros aniquilados ou escravizados. Ernesto tinha ido a Iperoig em busca de algodão para a confecção de redes. Com os teares franceses que haviam adquirido, os índios de Uruçumirim faziam redes que eram vendidas na Europa. Chegando a Iperoig, Ernesto deparou-se com aquela visão de destruição. Soube por alguns sobreviventes que Coaquira foram um dos primeiros a morrer em combate. Ernesto informou a Aimberê do que ocorrera em Iperoig, e este decidiu enviar mensageiros para todas as aldeias. Antes que partissem, chegou a notícia da morte de Araraí, o chefe dos Guaianazes, e do ataque à sua aldeia. Definitivamente, os portugueses tinham rompido o tratado. Um novo conselho foi marcado, e todos concordaram que a paz havia sido quebrada. Os portugueses não eram confiáveis, e eles jamais poderiam viver como irmãos. Agora só restava lutar. Lutar até o fim. E que o mais valoroso vencesse. Todos concordaram que era preciso uma nova tática de luta, não mais o confronto total. As aldeias viviam uma nova fase. Após o contato direto com os brancos, principalmente com os franceses, muita coisa tinha sido introduzida no dia a dia das aldeias. Agora a agricultura era extremamente importante. Já não era mais possível deslocar todos os homens a serviço da guerra. Precisavam manter seus campos produtivos, suas plantações de algodão, pimenta e tabaco, que proporcionavam negócios lucrativos aos índios. O comando havia sido descentralizado, com responsáveis pela agricultura, pela caça e pela pesca. Os índios decidiram que a guerra seria feita de confrontos pequenos e localizados. Eles procurariam estrangular as linhas de suprimento dos colonos, queimar suas fazendas e engenhos, arrasar suas plantações. Para isso, usariam alguns homens de cada aldeia e atacariam em diferentes pontos ao mesmo tempo. Esses guerreiros, de tempos em tempos, trocariam de posição com os que haviam ficado na aldeia, dando-lhes proteção e administrando os trabalhos agrícolas. Os ataques passaram a ser contínuos, e alguns colonos portugueses passaram a enviar constantes cartas e reclamações ao governador-geral contra os índios, alegando que eles haviam desrespeitado o Tratado de Paz. Pediam à coroa que tomasse providências e acabasse de vez com a ameaça tamoia. Logo, os tamoios foram informados, através de Ernesto, o genro francês de Aimberê, de que os portugueses preparavam uma grande armada para acabar de vez com eles. Ernesto o soubera através de um capitão genovês que encontrara numa nau avariada perto da Ilha Grande. Os índios comandados por Ernesto o ajudaram a consertar o barco e obtiveram essas informações do capitão do navio. Os portugueses estavam decididos a ocupar a Guanabara e expulsar os nativos e os franceses que lá viviam. Após tomarem ciência da intenção dos portugueses, os franceses discutiram qual seria a decisão mais acertada diante da ameaça portuguesa: resistir ou fugir voltando para seu país. Eles não tinham o que defender ali. O projeto da França Antártica há muito tinha acabado. O Forte Coligny estava abandonado. Villegagnon voltara para a França e abandonara sua ideia de instalar uma colônia francesa na Guanabara. Os poucos compatriotas que ali restavam estavam ou vivendo entre os índios, como Ernesto, ou nas imediações buscando algum lucro no comércio do pau-brasil. O que tinham a defender?
Para os portugueses, a tomada da Guanabara se transformara numa missão estratégica. Primeiro para acabar com o foco dos franceses, que incitavam os tamoios contra os portugueses, e depois para eliminar a então principal liderança indígena, a Imberê. Em 1563, atendendo aos apelos de Diogo Lainez, que, por sua vez, buscava atender aos colonos e jesuítas que pediam providências contra os índios, Dona Catarina, mãe de Dom Sebastião, enviou uma pequena armada de 2 galeões sob comando de Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, com o objetivo de buscar todo o apoio necessário em Todos os Santos para ocupar definitivamente a Baía de Guanabara. Sabendo que uma armada rumava para ocupar a Baía de Guanabara, a Imberê ordenou a construção de pequenas fortificações em pontos estratégicos da Baía. Tamoios de diferentes tribos se concentraram no Rio de Janeiro para dar combate aos portugueses. Juntara-se também à armada dos portugueses a tribo Temiminó, que vivia no atual Espírito Santo e cujo chefe era Araribóia, antigo inimigo dos tupiniquins. Araribóia fora batizado como Martim Afonso, trajava-se como europeu e colocara sua tribo a serviço dos portugueses, sendo considerado como Tibiriçá, traidor da causa tamoia. Após permanecer um tempo na Bahia, preparando-se para a invasão, Estácio rumou com os novos reforços para o sul. Chegando ao Rio de Janeiro, Estácio de Sá colocou-se na entrada da Baía de Guanabara e ordenou que as canoas Temiminós fizessem um reconhecimento dentro da baía. No meio da baía foi avistada uma nau francesa, que foi abordada e apreendida sem resistência, pois seus tripulantes encontravam-se em terra. A nau desarmada estava cheia de suprimentos como vinhos, queijos e carnes. Estácio de Sá apossou-se da nau francesa. As canoas Temiminós constataram ser impossível desembarcar no litoral, completamente ocupado pelos tamoios armados e prontos para a batalha. Diante disso, Estácio resolveu bater em retirada e esperar reforços que chegariam de São Vicente. A armada de Estácio era composta por uma nau capitânia, o navio de carreira Santa Maria Nova, o galeão São João, um bergantim vindo como reforço de São Vicente, vários pequenos barcos armados por Mendes Sá na Bahia, a galeota de Paulo Dias Adorno, irmão de José Adorno, e várias canoas das tribos Temiminó, Guaianá e Carijó. Apesar do grande número de barcos, após uma reunião, decidiu-se que não era tático o desembarque, ou seja, o confronto direto. Estácio percebeu uma área desocupada pelos índios, uma pequena península chamada de Morro Cara de Cão. Voltaram então para São Vicente para buscar mais reforços e preparar melhor a invasão. Estácio tinha um plano. Ali, no Cara de Cão, seria o ponto D para o desembarque. Ao ver os barcos partindo, os tamoios deram seu grito de guerra, acreditando que os portugueses haviam fugido. Enquanto as tribos festejavam, o conselho permaneceu apreensivo. Eles sabiam que os portugueses não desistiriam tão facilmente. Os franceses estavam decididos a negociar com os portugueses, mas aqueles que tinham se adaptado ao modo de vida dos tamoios e constituído família, como Ernesto, decidiram que lutariam com os índios. Em 22 de janeiro, parte da esquadra de Estácio de Sá partiu de São Vicente, decidida a fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Os barcos menores chegaram à Ilha Grande e, como tiveram que esperar pelos outros barcos, as provisões diminuíram, o que levou um grupo de mamelucos indígenas a entrar pela floresta em busca de caça. Nesta expedição, além de alimento, eles também descobriram uma pequena aldeia Tampai. Como os guerreiros estavam ausentes, ela foi facilmente tomada e destruída. No dia 16 de fevereiro, devido a uma violenta tempestade, a nau capitânia Santa Maria Nova quase naufragou, pouco além da Ilha Grande. Os barcos perderam a formação e se afastaram muito uns dos outros. Os portugueses decidiram, então, retornar para a enseada da Ilha Grande para se reorganizarem. Juntaram-se à frota vindos de Ilhéus 3 navios de João de Andrade que traziam mantimentos e mais homens para o combate. Em 1º de março, eles desembarcaram no Morro Cara de Cão e começaram a erigir uma paliçada para defender o território. No dia 6 de março, 4 canoas repletas de tamoios se aproximaram das cercas e dos navios portugueses. Tinham ido negociar, mas foram recebidos a fogo e bateram em retirada.
Em 10 de março de 1565, uma nau francesa foi avistada a 1,5 léguas da Guanabara. Os portugueses foram interceptá-la, desguarnecendo o forte. Aproveitando a brecha, 48 canoas tamoias fizeram uma investida contra o forte, mas um dos galeões portugueses retornou rapidamente dando cobertura. A nau francesa foi abordada pelos portugueses e a tripulação, exceto pelos que se atiraram no mar, foi feita prisioneira juntamente com o comandante. Estácio decidiu negociar a libertação do comandante caso ele aceitasse persuadir seus pares a abandonar os tamoios e retornar a salvo para sua pátria, a França. Feito isso, os franceses em terra, que eram pouco mais de 30 homens, aceitaram abandonar a luta, salvo alguns que, como Ernesto, estavam ligados por laços de sangue aos tamoios. Aproveitando que a maioria dos barcos portugueses escoltava a nau francesa até a saída da barra, 28 canoas tamoias atacaram o forte, mas fracassaram. Os portugueses resistiram durante 2 anos em contínuos confrontos com os tamoios. Vendo-se fortalecidos em sua posição, os portugueses passaram a ofensivas mais audaciosas, atacando as plantações tamoias para roubar mandioca e outros produtos da terra. Matavam e expulsavam os pequenos grupos encontrados. Tendo a informação de que 3 navios franceses estavam em Cabo Frio, Aimberê pediu a Ernesto que fosse lá a fim de negociar um plano de ataque aos portugueses, em troca de algumas dezenas de carregamentos de pau-brasil. Ernesto trouxe de volta o apoio do comandante da frota francesa. Eles acreditavam que com tal apoio conseguiriam bater os portugueses. Os tamoios então organizaram uma ofensiva, pois contavam com a artilharia francesa dando suporte às suas investidas. Mas a frota francesa não estava preparada para a luta. Além dos navios não estarem em formação de combate, a nau Capitânia foi na frente, distante das outras, e logo foi atingida por um tiro dos portugueses. Os tamoios ainda tiveram que ajudá-la e, à força de remos, rebocaram-na para fora da baía. As outras 2 conseguiram escapar da artilharia portuguesa, mas, para a decepção dos tamoios, não dispararam um tiro sequer, indo estacionar no meio da baía para depois abandonar a Guanabara e a guerra que não era deles. Mesmo assim, Aimberê resolveu atacar. Levou todos os seus melhores guerreiros, que foram recebidos pela pesada artilharia portuguesa que guarnecia o forte. Tiveram que recuar. As posições então foram se invertendo, com os portugueses passando a dar combate aos tamoios em suas aldeias. Pela espada, os portugueses foram conquistando cada espaço de areia. Tomaram a enseada de Botafogo e, em outubro de 1566, a Ponta da Carioca, onde destruíram toda uma aldeia e aprisionaram cerca de 300 nativos, em sua maioria mulheres e crianças. Os tamoios perdiam terreno paulatinamente, mas ainda resistiriam por quase um ano. A esquadra de Belchior Azeredo toma a ilha de Paquetá, matando todos os índios ali aldeados e seu bravo chefe Guaixara. Araribóia, do outro lado da Bahia, em Niterói, com a ajuda de bergantins portugueses, arrasa com as aldeias tamoias naquela área. Aimberê utiliza a mesma tática de Estácio de Sá e constrói uma paliçada ao redor de Uruçumirim para resistir aos ataques portugueses. Aimberê resiste e Estácio percebe que seria difícil batê-lo ali. Também ao longo das praias da ilha de Paranapuã, várias pequenas fortalezas tamoias foram construídas. Vendo ser impossível avançar na ocupação, Estácio de Sá pede reforços ao governador-geral, seu tio, Mendes Sá. Anchieta, a caminho da Bahia, por ordem de seu superior, Padre Nóbrega, aporta por alguns dias na Baía de Guanabara e toma conhecimento da situação dos portugueses ali. Escassez de alimentos, dificuldade de fazer os escravos índios trabalharem na fazenda e constantes escaramuças com os tamoios, que então passaram a fazer ofensivas audaciosas. Vendo tal situação, uma vez na Bahia, em audiência com o governador-geral, enfatizou a necessidade de reforços para acabar de vez com aquela guerra que já durava anos. Em 18 de janeiro de 1567, chega a esquadra de Mendes Sá a Guanabara, composta de 3 galeões vindos de Lisboa sob o comando de Cristóvão de Barros, 2 outros navios de guerra bem armados e 6 caravelões. Com a chegada da esquadra de Mendes Sá, os tamoios perceberam que dificilmente poderiam resistir aos novos reforços. Convocando os guerreiros para um conselho, Aimberê colocou-os a par da situação e avisou aos franceses que ainda lutavam com eles que poderiam partir, porque ali lutariam pela honra e morreriam em combate.
Ernesto disse que estava pronto para morrer com aquele que considerava o seu povo. A batalha final foi dura. Durante 2 dias, os portugueses enfrentaram os tamoios numa batalha sangrenta. Cadáveres tinham suas cabeças separadas dos corpos. Em 20 de janeiro de 1567, a aldeia de Uruçumirim, centro da resistência tamoia, é finalmente destruída. As aldeias são arruinadas e incendiadas, os tamoios exterminados. Não foram feitos escravos. Todos foram mortos. Estácio de Sá é mortalmente ferido nesta batalha de 20 de janeiro por uma flecha tamoia envenenada. Vem a falecer em 20 de fevereiro, sendo enterrado no mesmo lugar onde fundou a cidade. 1575, agosto. Antônio Salema trava batalhas contra os tamoios sediados em Cabo Frio e adjacências. Também são dizimados os tupiniquins aldeados em Paranapuã. Naquele 20 de janeiro, a intolerância religiosa e a ambição colonizadora e escravista de Portugal promoveram um dos mais sinistros e vergonhosos massacres de toda a história brasileira, afirmou Ailton Quintiliano.